2015 foi marcado por várias manifestações populares com destaque para as ocupações de escolas em São Paulo. O movimento começou em novembro e os estudantes ainda controlam 3 escolas. Por causa das ocupações, o governo paulista voltou atrás e adiou as mudanças propostas para a rede de ensino, que incluíam o fechamento de 93 escolas. A repórter Priscila Kersh está em São Paulo e tem um convidado especial que vai explicar melhor o movimento. Eu estou com o professor de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, Pablo Hortelado. Pablo, olá. Como esses jovens que ocuparam as escolas aqui em São Paulo este ano mostram a força da juventude? Eu acho que esse fenômeno da ocupação das escolas que aconteceu nesse finalzinho de 2015, ele dá sequência a um processo de protagonismo dos jovens que tem a ver com o perfil do movimento social brasileiro, com a mudança do perfil. A gente teve uma geração anterior, aí, dos anos 80, até início dos anos 90, muito caracterizado por um esforço de institucionalização, né? Movimento sem teto, o movimento sem terra, os movimentos de moradia, todos esses movimentos, eles terminaram se institucionalizando, optando por fundar ou participar de partidos políticos, em particular o PT, ou se institucionalizar por meio de ONGs. Isso gerou uma espécie de vazio de mobilização no país que foi sendo tomado no final dos anos 90, 2000 e agora 2010 por uma nova geração de jovens que está se mobilizando e tentando refundar o movimento social em novas bases, em particular tentando que essa mobilização esteja mais separada dos partidos políticos, né, e construída de uma maneira mais democrática, mais horizontal. Mas a gente pode falar em uma característica comum pelo fato de serem jovens, a gente pode relacionar esses movimentos mais atuais com aquele movimento dos jovens que se manifestaram pela redemocratização do país? Acho que tem uma característica que os jovens, eles são inquietos, eles estão entrando na vida política e eles querem mudança. Então, a gente sempre tem uma participação muito ativa da juventude em qualquer momento histórico, né? Mas eu acho que tem uma característica particular dessa nova geração que ela quer fazer isso por meio de uma diferenciação do que fez a geração dos seus pais, ou talvez dos seus pais e dos seus avós, né? E quer construir esse novo movimento social de uma maneira muito menos institucionalizada, valorizando seus processos decisórios, construindo por meio de assembleias, tentando construir, digamos, uma espécie de legitimidade junto com atores não institucionais. Isso é muito diferente do que aconteceu no passado com a geração que terminou se envolvendo na fundação de partidos políticos, né, e todo esse esforço de institucionalização que a gente viu no processo de democratização do Brasil. Isso fez também com que o Brasil tivesse um padrão de mobilização muito juvenil, né, enquanto em outros países as mobilizações elas são mais mistas, então a gente vê pessoas mais velhas, adultos, até idosos participando de mobilizações sociais. A gente está acostumado no Brasil a um perfil mais jovem de mobilização. Isso tem a ver com o fato de que a geração anterior tomou outros rumos na vida política e essa mobilização de rua não está sendo, essa cultura de mobilização de rua está sendo reconstruída por uma geração muito jovem. E os governos hoje estão preparados para lidar com essa juventude? Não estão, porque justamente os governos de hoje são os governos que são decorrência desse processo de institucionalização na qual movimento social e partido político é a mesma coisa. Então, a gente tem toda uma tradição na qual os governos, eles dialogam com os partidos políticos internamente dentro dos partidos ou por meio de modelos institucionais, tipo conferências, conselhos, né, na qual esses movimentos se institucionalizam e dialogam com os governos de uma maneira construtiva. Essa nova geração, como ela é desvinculada de partidos, ela tem uma relação mais antagônica com os estados, né? Então, ela está reivindicando de fora, está pressionando de fora do sistema político, não é? E essa relação adversa entre Estado e sociedade civil, entre movimento social, partido político e o Estado, é um modelo que essa geração que hoje está no poder não está acostumada. E além desse movimento de ocupação das escolas no estado de São Paulo, houve algum outro movimento em 2015 que demonstra essa forma de organização e como os jovens têm atuado? Em particular, a gente tem tido desde 2013 uma série de experimentos, né,
uma visibilidade para processos que antecedem 2013. Né? Quando a gente teve os protestos de 2013, a gente teve uma mobilização grande, de 5% a 9% da população brasileira tomou as ruas. Mas isso é uma espécie de auge de um processo que começou lá atrás, que envolve diversos novos atores. Então, a gente tem o novo movimento feminista, a gente tem o movimento de bicicletas, né, pelo uso de bicicletas e de reforma, a gente tem o movimento passe livre, a gente tem o movimento pela legalização da maconha, a gente tem o movimento contra o genocídio da população negra. Todos esses movimentos, eles têm essas novas características de valorização dos processos internos e separação entre movimento social e partido político. E são esses movimentos que já estavam ativos, que ganharam visibilidade em 2013, em 2014, 2015 e continuam protagonistas, digamos, um pouco das ruas. Isso somado às manifestações pelo impeachment também, que foram muito importantes. E rapidamente, professor, a gente pode falar se há uma tendência à intensificação desses movimentos? Eu acho que sim, ela é a nova forma de mobilização. A gente não deve ter mais aquela velha forma na qual partidos políticos controlam movimentos sociais. Movimentos sociais entram e participam da vida institucional por meio de partidos políticos. Eu acho que essa é uma experiência que já foi tentada, que está em pleno exercício na vida política brasileira, e agora os novos movimentos, eles estão experimentando outro caminho. Tá ok. Obrigada, professor, Obrigado. pela nossa entrevista. Nós voltamos agora ao estúdio em Brasília. Essa entrevista mostra que nunca é demais parar um pouquinho e fazer uma reflexão.